Não há escassez de histórias de uso da internet para mal-intencionados. De golpistas para tirar seu dinheiro, de assédio online para aquelas partes obscuras da web que não falamos aqui. O pior da internet de alguma forma coincide perfeitamente com o pior da humanidade. Em raras ocasiões, porém, a internet também pode ser usada para o bem, como muitos desses solucionadores de crimes online provaram. Eles tiveram sucesso onde agências de crime profissionais e departamentos de polícia não conseguiram, devido à boa e velha incompetência ou simplesmente por não terem as ferramentas de crowdsourcing que apenas a internet pode reunir. Acerte e corra. Pegar alguém depois de um atropelamento costumava ser uma tarefa bastante difícil nos dias pré-internet, já que geralmente há poucas evidências nesses casos. Se você tiver sorte, e ainda estiver vivo, o motorista pode deixar algumas evidências conclusivas para trás. Isso ainda pode não ser suficiente, a menos que eles deixem cair sua carteira de motorista ou um cotonete cheio de saliva no local. Não estamos dizendo que a internet melhorou as taxas de condenação em casos de atropelamento e fuga, embora saibamos de pelo menos um caso em que o culpado foi pego por causa da comunidade online. Aconteceu em Washington, onde um ciclista foi atropelado e morto por uma colisão, embora os policiais não tivessem a menor ideia do autor. A foto da cena acabou sendo enviada ao Reddit, pedindo ajuda a outras pessoas para identificar as peças do veículo. Embora o pôster provavelmente tenha feito isso por curiosidade, as coisas ficaram sérias quando um ex-inspetor estadual de automóveis conseguiu identificar a marca e o modelo precisos do veículo em questão. Infelizmente para o homem responsável, poucas pessoas na área possuíam um Chevrolet Silverado de meados dos anos 1980 na época, o que levou à sua prisão e eventual condenação. Imagens tremidas. A América não é novata em assassinatos extrajudiciais cometidos por policiais, exceto que agora, graças à tecnologia moderna como câmeras, é muito mais difícil escapar impune. Isso não significa que isso ainda não aconteça, embora eles apenas tenham que se certificar de que não há ninguém por perto para testemunhar ou gravá-lo. Essa percepção, no entanto, foi perdida em Michael Slager, um policial na Carolina do Sul condenado por atirar e matar um homem negro desarmado chamado Walter Scott. Ele não foi imediatamente acusado, no entanto, já que as filmagens feitas por testemunhas no local eram muito instáveis e inconclusivas para obter uma condenação. Isso foi, claro, até que um estudante canadense online viu o vídeo e decidiu estabilizá-lo. Daniel Vochart estava estudando cinematografia focada em estabilização de imagem na época e queria fazer algo sobre o que ele percebia ser um crime racialmente motivado. Ele trabalhou no vídeo e o postou como um GIF no Reddit, que, além de depois se revelar uma evidência conclusiva, mobilizou a comunidade online em apoio à vítima. Empurrado ao suicídio. Quando Nadia Khashoggi, de 18 anos, cometeu suicídio de uma ponte no rio Rideau, em Ottawa, seus amigos e familiares ficaram devastados. Ela estava passando por muita coisa, incluindo um aborto anterior e pressão na escola. Desnecessário dizer, se você ou alguém ao seu redor está se sentindo da mesma forma, por favor, entre em contato com alguém ao seu redor. À medida que a história se desenrolava, porém, logo se descobriu que ela não tomou a decisão por conta própria. Ela havia falado com alguém chamado Camille de nome real Melchelcher em um fórum online algumas semanas antes do suicídio, que a convenceu a dar o passo final. Sua identidade foi descoberta mais tarde por Celia Bay, uma conselheira online, que também descobriu que ele vinha fazendo isso há algum tempo. Ao todo, ele havia convencido 5 ou 6 pessoas a cometer suicídio no passado e foi acusado de uma tentativa de suicídio assistido e uma de suicídio assistido, graças a Celia. E estupro. O debate em torno da agressão sexual no campus e na cultura do atleta já dura algum tempo, embora o caso da Selbenville High School tenha sido um dos primeiros casos a acontecer na era das mídias sociais. Poupamos você dos detalhes horríveis do crime, embora, em resumo, uma menor tenha sido estuprada por um grupo de colegas em agosto de 2012. Aconteceu ao longo da noite em locais dentro e fora do campus. Embora os principais autores acusados do crime tenham sido posteriormente condenados, muitas vezes esquecemos o papel da internet nessas condenações. Por causa da influência local dos acusados, as autoridades inicialmente relutaram em levar o caso a sério.
Isso foi até que o Anonymous, um grupo global e controverso, de vigilantes hackers online, postou uma grande quantidade de evidências online. Além de obrigar as autoridades a reabrir o caso, também trouxe a conversa para o cenário nacional. Incluía confissões dos acusados, fotos e vídeos da noite e outros materiais incriminatórios. Laptop roubado. Ter algo como seu laptop ou telefone roubado é uma notícia devastadora. Não se trata do valor monetário da coisa, mesmo que os gadgets hoje em dia sejam reconhecidamente muito caros, mas sim de suas informações pessoais, pois geralmente não há como recuperá-las. Provavelmente era isso que estava passando pela mente de Sean Power quando seu MacBook Pro foi roubado, junto com seu telefone e alguns documentos. Mas não foi de todo ruim, pois ele tinha um software em seu laptop que o alertava sobre seu paradeiro sempre que estava online. Ele não havia apresentado queixa à polícia ou estava na cidade no momento, e fez a única coisa que pôde pensar: peça ajuda aos seus 12 mil seguidores no Twitter. Para sua surpresa, um de seus seguidores conseguiu recuperar com sucesso o laptop, junto com todos os outros documentos na bolsa. Vigilantes online ajudam a acelerar processos de casos de estupro menores. O suposto estupro coletivo e eventual suicídio de Rhea Parsons, de 17 anos, no Canadá, foi notícia em todo o mundo. Os relatos divergem sobre exatamente o que a levou ao suicídio, embora muitos acreditem que a circulação de suas fotografias online e o cyberbullying foram os principais fatores. Embora crimes semelhantes já tenham acontecido antes, o envolvimento das mídias sociais e o fenômeno relativamente novo, na época, do assédio online deram a este um ângulo tragicamente único. Os policiais inicialmente encerraram o caso, pois encontraram pouca ou nenhuma evidência ligando o estupro coletivo ao suicídio, apesar de haver evidências fotográficas literais disso. Eles tiveram que reabri-lo devido à crescente pressão de pessoas online, especialmente de hackers afiliados ao Anonymous. Sustentamos que qualquer tipo de vigilantismo é ruim, já que a linha entre vigilantes e mobs é bastante tênue, embora, neste caso, os hackers definitivamente garantiram que o caso não esfriasse. Onipotente. Como qualquer um que tenha realmente ido às profundezas absolutas da internet, para fins de pesquisa, é claro, diria você, realmente existem coisas horríveis por aí. Não estamos falando apenas de drogas ilegais e torções bizarras aqui, mas de filmes snuff reais, pornografia infantil e assassinos contratados. Também é um lugar difícil de policiar, pois a maioria desses cantos está escondida atrás da dark web e outras medidas de privacidade elaboradas. Isso não caiu muito bem com um hacker chamado Brad William, que decidiu fazer algo a respeito. Originalmente operando anonimamente sob seu pseudônimo Omnipotent, ele projetou um vírus para infectar mais de 3.000 computadores de suspeitos de predadores de crianças. Embora muitas das provas que ele acabou reunindo fossem incriminatórias, as autoridades nunca agiram sobre a maior parte delas, já que não é admissível em tribunal por ter sido obtida ilegalmente. Isso não significa que ele não ajudou em nada. Sua evidência acabou garantindo algumas condenações e revelando suspeitos de predadores de crianças. Corsa agradecida. Qualquer um que tenha crescido no condado de Gainesville, na Virgínia, já deve ter ouvido falar de Grateful Doe. Era um nome não oficial dado a uma vítima não identificada de um acidente de carro que matou 2 pessoas, pois ninguém sabia quem ele era há 20 anos devido à extensão de seus ferimentos. Tudo o que tinham era uma tatuagem em seu braço, 2 ingressos para um show do Grateful Dead e um bilhete endereçado a um certo Jason. Tudo isso mudou quando os fãs online do Grateful Dead decidiram fazer uma página dedicada a identificá-lo, o que chamou bastante atenção para o caso encerrado. Felizmente, uma das fotos postadas lá levou uma mulher a entrar em contato com o administrador. Como se viu, o corpo não identificado era o de seu filho Jason Callahan, que havia desaparecido naquela época. Eles apenas assumiram que ele fugiu de casa, o que foi posteriormente confirmado por testes de DNA. Crime de ódio. As mídias sociais são mais noticiadas por causar crimes de ódio do que por preveni-los, especialmente na sociedade polarizada de hoje. Em muitos desses casos, não é possível determinar as identidades dos agressores, pois a maioria deles acontece em partes isoladas da cidade à noite, se eles forem espertos, pelo menos. Então,
Quando alguns homens foram espancados por um grupo de agressores na Filadélfia por sua sexualidade percebida em 2014, parecia que iria acontecer da mesma forma que todos os outros casos. Felizmente, as autoridades decidiram divulgar as imagens ao público, e alguém no Twitter conseguiu identificá-las corretamente. Assassinato. Não importa o quanto tentemos fazer com que as pessoas não se matem, isso faz parte da sociedade humana desde que se pode lembrar. Mesmo com nossa melhor tecnologia, é muito difícil resolver todos os casos de assassinato por aí, já que evidências incriminatórias ainda são muito difíceis de obter. Por outro lado, alguns casos de assassinato são resolvidos pelas pessoas mais inesperadas, como detetives amadores na internet. Caso em questão, o assassinato de um certo sem-teto na Flórida chamado Abraham Shakespeare. Embora a polícia originalmente não tivesse pistas sobre o suspeito, os visitantes frequentes dos fóruns online de solução de crimes chamados Websleut suspeitavam que uma mulher para quem Shakespeare havia transferido todos os seus ganhos de loteria anteriores. As coisas ficaram ainda mais bizarras quando a própria mulher se juntou à discussão e acabou confessando o assassinato. Os moderadores garantiram que nenhuma de suas palavras fosse ditada, o que foi suficiente para os policiais obterem uma condenação. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal Pingo de Curiosidade a crescer. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.